Olá, seja bem-vindo a mais um programa aqui comigo, agora com Abranches, mas eu sempre trago convidados especiais que eu sei que tem muito a falar pra gente aqui. Ela, por exemplo, é presidente do GAC. Foi bailarina, mas dedicou grande parte da vida à arte de cuidar de crianças que receberam em algum momento o diagnóstico de câncer. O GAC é hoje um patrimônio da nossa região, tendo reconhecido em todo o país o serviço de excelência que presta na área do atendimento à criança. Hoje eu quero conversar com a Rosemary Sanz, que está aqui comigo, já me deu algumas entrevistas em outras oportunidades, né, Rosemary? Não apenas sobre isso, mas também sobre outros aspectos da vida dela que ampliam ainda mais o leque de talentos que Rosemary vem colocando diariamente nos palcos da vida. Aliás, por falar em palco, já tem muito tempo que você não vai para o palco mostrar a arte da dança, né? Já faz um tempinho, E você né? deu aula há muitos anos também, Muitos anos. Não vou falar quantos, né, Abranches? Mas, assim, é muito bacana ver pessoas que eu pude contribuir com a formação e que hoje são mulheres líderes, são mulheres que têm a sua própria academia, né? Estão formando outras gerações. Então, isso traz uma alegria muito grande, você poder ter contribuído, né, com a formação. Eu recebi outro dia uma mensagem de uma das minhas ex-alunas que falava que ela estava educando o filho e toda vez ela lembrava de mim. Que ela fala assim, você não pode pensar que não consegue. Vai tentando que você vai conseguir. Aí ela me chama de Tia Rose. Tia Rose, são suas frases que eu uso para o meu filho. Ai, que beleza. Muito bacana, né? Eu falei que hoje eu ia explorar um pouco mais de outras áreas da sua vida, mas antes disso tudo, vamos trazer o GAC de novo aqui para a nossa conversa, porque o GAC está participando de uma campanha, está muito importante. O GAC realiza, inclusive, essa campanha, o Setembro Dourado. Isso. Afinal, o que significa o Setembro Dourado? Todo mês tem uma cor, né? Ou várias cores. Isso. A gente sabe que o setembro também é amarelo Isso. em relação à prevenção ao suicídio. Mas o Setembro Dourado, o que é? O Setembro Dourado é justamente o mês que fala sobre a prevenção do câncer infanto-juvenil. Outubro, rosa, prevenção do câncer de mama. Novembro, azul, prevenção do câncer de próstata e cânceres masculinos. Por que é setembro? Porque a gente fala, primeiro a gente sempre cuida do filho, da gente, da criança, né? Então vem antes. E por que é dourado? Porque as nossas crianças e jovens valem ouro. O nosso país só vai ter futuro se a gente investe nas nossas crianças e jovens. E hoje a primeira causa de morte por doença de 1 a 19 anos é o câncer. Então a gente precisa falar muito sobre o câncer infanto-juvenil e a prevenção. E o que é prevenção do câncer infanto-juvenil? É diagnóstico precoce, correto e o tratamento em centros especializados como o Hospital GAC Vale. Com a pandemia, ela trouxe um resultado, uma consequência muito drástica, que é realmente as crianças e jovens serem encaminhadas já com câncer muito avançado. Então, a família tem medo de procurar a rede de saúde está toda voltada para o atendimento de Covid, então vai atrasando, não suspeita, e quando essas crianças e jovens chegam, isso é no mundo, elas estão chegando com a sua chance de cura basicamente zerada. Às vezes os pais não foram alertados o suficiente para poder chegar antes. Isso. Tá com o diagnóstico na mão, mas guarda na gaveta. E não precisa fazer o diagnóstico. Ontem a gente teve uma live, né, e os médicos falaram muito isso. Um diagnóstico oncológico, ele hoje não é só falar que você tem leucemia, você tem vários tipos de leucemia, você tem que fazer vários exames biomoleculares, a rapidez é essencial. Então, numa rede que já está sobrecarregada pelo Covid, a gente tem que ter essa divulgação muito maciça, que o Hospital do GAC Vale é quem faz o diagnóstico. Só precisa suspeitar, com o raio-x e hemograma. Suspeitou e encaminhou para o Hospital GAC Vale. Raio-x, hemograma, exame de sangue. Exame de sangue. Suspeitou Tem alguma coisa alterada, diferente, né? Aquela coisa que deveria evoluir naturalmente, não está evoluindo. Encaminha para o GAC. Procura o GAC. Porque o Hospital do GAC é quem faz o diagnóstico. A gente não tem fila de espera. A gente consegue fazer todos os diagnósticos em até 7 dias, Abranches. Com imunohistoquímica, imunofenotipagem, biópsia, mielograma, todos os exames de imagem. Essa velocidade é que aumenta
a chance de cura, né? E que vai possibilitar tratar da maneira adequada. Agora, tem sido muito triste a gente receber as crianças e jovens já com metástase, com câncer avançado, e aí se investe, se luta muito, mas os resultados não são tão bons. Nós estamos aqui no último domingo de setembro falando desse assunto. Mas poderíamos ter feito no começo? Poderíamos. Só que isso aqui é um pontapé inicial, gente. É o ano dourado, na verdade. Isso é preocupação para toda a vida. Se alguma coisa está acontecendo com seu filho, com sua filha, alguma ocorrência física, algum probleminha de saúde, e você procurou o médico, o pediatra, coisa assim, tem alguma dúvida? Não custa nada, vai ao GAC, leva para que a prevenção funcione e uma vida seja salva. Muito dinheiro economizado no tratamento. Sim, também, equipamentos médicos, tudo fica zerado nesse sentido para poder ajudar a salvar a vida, que é o mais importante, né? E a vida dos seus filhos, das pessoas que você conhece, esse é um tesouro que a gente não pode desprezar de jeito nenhum. E a geração futura do Brasil, que está aí para segurar a onda das próximas administração do nosso futuro. Do nosso futuro. Por isso que a gente diz que vale ouro. E não tem preço. Né? A saúde tem custo, mas a vida de uma criança e jovem não tem preço. Todo mundo te conhece como presidente do GAC, né, Rosemary? Há quanto tempo, né? Desde lá 96 que eu estou assim, colado nessa moça aqui para te acompanhar os destinos do GAC. É tão bom a gente estar junto. Mas você tem dado outros voos aí, com essas asas fortes de águia que você né? Eu andei consultando as suas redes sociais e você postou uma foto lá que é tocante, né? Você esteve lá no Marco Zero das Torres Gêmeas. Isso. Né? O que te chamou a atenção ao ver que a humanidade aquilo que a humanidade não deve esquecer para que o mundo fique melhor? Naquele ponto ali em que as torres caíram. Eu acho que o que mais me impactou foi o quanto o ser humano é capaz de fazer mal para o outro ser humano. E como a gente precisa estar sempre buscando ser melhor, né? E evitando isso. E isso você evita todos os dias a partir de você mesmo. A gente fala, nossa, aquilo lá de fora, aquilo foi distante. Para mim aquilo não foi distante, aquilo me tocou profundamente. E me veio à mente, né, aquele Marco Zero, ele tem as águas, você sente um silêncio pesado, de dor, de perda, de saudade. E a água caindo é como centenas e milhares de pessoas chorando. E aí me veio todas as mães e pais e avós que perderam os seus filhos, né, os seus entes amados. E a gente sabe que quando você perde para uma doença como o câncer e tudo foi feito, isso não tem como evitar. Mas você, né, perder vidas por um atentado que foi feito por outro ser humano, né? Isso para mim não tem sentido. Eu realmente não consigo entender. Então, para mim, assim, foi muito impactante, eu fiquei muito impactada, doeu, né? Dói na alma. E nesses 20 anos do ataque, o que me veio, de novo, esse sentimento, quantas pessoas sofreram a dor da perda por alguém para o Covid, que é uma perda horrorosa, que você não consegue ter um processo, que você não consegue se despedir, que você fica com aquela coisa, será que poderia ter sido evitado? Será que se tivesse feito de alguma outra maneira? Né? Então, é uma tragédia forte. É uma tragédia muito forte. Né? Então, todas essas dores, elas precisam ser lembradas e precisam ser respeitadas. E aquele Marco Zero é lindo por isso, porque aquelas águas representam todas as lágrimas de todas as pessoas que perderam um ente amado. Enquanto nós pudermos, a gente vai trabalhar com esperança da forma que a gente tem, com os instrumentos que a gente tem. Nós estamos aqui, por exemplo, num programa conversando com você, que está nos acompanhando, para encher o seu coração de esperança, de tempos novos, né? E a Rose está aqui para falar disso. Aliás, eu vou encerrar esse primeiro bloco aqui, chamar o próximo, porque ela tem outros recadinhos a dar para a gente. Além dessa percepção da realidade do mundo, dessa percepção carregada de otimismo, de trabalharmos com antecipação o diagnóstico de uma criança com câncer, ela tem outros recados muito importantes, como, por exemplo, a força do pensamento mudando a nossa vida.
Daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com essas reflexões tão importantes para a nossa felicidade, que resultam numa qualidade de vida maior, quando a gente é mais sereno, quando a gente é mais tranquilo, apesar das pressões, apesar do mundo do jeito em que está. É por isso que eu convidei a Rosemary Sanz, que está aqui comigo, que é uma gestora pública, né? Eu quero desvincular um pouquinho a questão do presidente do GAC, né? Isso aí você vai ser por muito tempo e já vem sendo, mas a gestora pública, a pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, precisa ter um olhar especial para isso, e esse programa está se prestando a isso. Rosemary, eu vejo, por exemplo, nas suas redes sociais, você trabalhando na questão do pensamento. A força do pensamento, até que ponto essa força do ser é um pilar essencial para aquilo que a gente pode chamar de autoliderança. Pessoas que se conduzem, batem as próprias asas para levantar os seus voos, né? Isso é essencial, né, Abranches? Eu acho que a gente estava falando no outro bloco da dor do mundo. E a pessoa, cada um de nós é responsável com o que faz com isso, né? A gente sabe que no mundo a gente vai ter aflições. O que muda é como você encara essas aflições, como você encara a dor, como você encara os problemas, como a sua mente consegue enxergar aquilo como uma oportunidade, né? As pessoas hoje em dia, elas querem chegar em lugares diferentes, querem fazer novos projetos, elas querem se realizar, mas muitas vezes elas estão pensando só na chegada e não pensam no processo, que tudo começa dentro da gente. Se eu quero liderar pessoas, eu preciso me liderar. Se eu quero ter uma equipe com pensamentos positivos, otimista, né, vibrante, né, que tenha vontade de realizar, a primeira pessoa que tem que sentir isso tudo sou eu mesma. E eu preciso achar mecanismos dentro de mim para que eu desenvolva todas essas competências, né? Porque a gente tem tudo isso dentro da gente. Algumas mais, outras menos. Umas pessoas são mais positivas, outras pessoas são mais negativas. Mas você vai trabalhando aquilo que vai te dar alegria, que vai te dar realização. E, como eu sempre digo, o mais importante, né, Abranches? Eu acho que é cada um descobrir qual é o seu propósito. Né? Um objetivo pelo objetivo, uma meta pela meta, a hora que você atinge essa meta, você fala assim, nossa, mas serviu para quê? É que tem gente que fala assim para mim, eu estou atrás do meu propósito faz tempo, mas eu ainda não encontrei. Eu poderia entender que em algum momento da vida o propósito vem pelo passo a passo? Ou ele chega teoricamente, ou ele chega por um livro, ou ele chega por alguma questão intelectual? Ou ele é essencialmente vivencial? Eu percebo que eu estou no caminho certo quando intuitivamente eu capto que isso está me fazendo mudar o meu mundo e o mundo das pessoas ao meu redor. É vivencial. As pessoas que estão procurando um propósito, é aquela coisa, eu preciso ter um propósito bem grande. Por exemplo, o meu exemplo, eu jamais, se falasse para mim, quando eu tinha 20 anos de idade, bailarina, clássica, que eu ia construir um hospital de câncer infanto-juvenil, eu ia falar, você tá louco? Imagina! Né? Eu amo trabalhar com criança, amo trabalhar com jovens, sempre gostei. E aí Deus e a vida foi me levando porque o meu propósito era fazer a diferença na vida de crianças e jovens, sempre foi. O propósito é simples, ele é pequeno, as pessoas entendem que o propósito, não, eu tenho o propósito de construir o hospital. Não, o propósito é interno, é a sua vivência, é o como você se posiciona frente ao mundo, o que eu quero deixar como legado como pessoa. Um propósito começa sendo exemplo para o seu filho e sua filha. O pessoal não precisa ser grandioso. Não, assim. o propósito Aliás, é não simples. tem nada maior do que isso, ser um exemplo Não dos é? seus filhos. Né? Então, assim, o meu propósito começou muito pequenininho. A minha mãe foi um exemplo maravilhoso para mim. De solidariedade, de mobilização pelas pessoas. Ela sempre estava disposta, ela sempre estava alegre, ela sempre conseguia olhar o lado positivo. E eu queria muito, né, ser esse exemplo que ela foi para mim e para os meus filhos. Então você começa com essa vivência de dentro para fora. E aí você vai entendendo o propósito da sua vida. E em alguns momentos das suas falas você propõe a questão da autoliderança como uma ferramenta de
resultado de amadurecimento desse processo, né? É. Como é que é isso? Eu acho que a autoliderança é o ponto de partida para você começar a realizar algo, né? Por quê? De novo, hoje em dia as pessoas estão no mundo virtual, né, Abranches? Aquele mundo que é lindo, que está tudo certo e as pessoas só querem ver o lindo. Mas dentro da gente, a gente tem o lado luz e tem o lado sombra. E para você realmente ter resultado, você precisa desenvolver o seu lado luz, você precisa desenvolver os seus pontos positivos. E você só faz isso com liderança de si mesmo e com intencionalidade. Exercícios, disciplina, né, metas, objetivos, instrumentos, né? Então as pessoas realmente têm que se autoliderar, né? Se eu sou uma pessoa muito explosiva, eu tenho que ir me trabalhando e aprendendo a contar até 10 antes de ter uma reação. Se eu sou uma pessoa muito calma, muito tímida, muito fechada, como que eu vou aprender a me colocar na hora certa, no lugar certo? Isso é autoliderança. Ó, a gente está aqui falando de autoliderança, mas tem um fator importante nessa história também, que é a arte de você aprender a trabalhar em equipe. Rosemary vai falar um pouquinho disso no nosso próximo bloco. Até já. Estamos aqui falando de propósito, falando de missão de vida, falando de foco, falando de alcançar os objetivos. Eu estou com Rosemary Sanz, que tem trabalhado bastante nessa área também e mexido com muitos corações. Rosemary, eu estou me lembrando aqui, enquanto você falava, eu me lembrei daquela casinha pequena ali perto da IDP, né, onde muito da história do GAC se passou. Sim. As crianças brincando naquele cantinho, né? E hoje a gente vê o GAC com a pujança que tem, com o tamanho que tem, para você ver que o sonho não tem limites quando a disciplina faz parte. Isso. A disciplina antecede a espontaneidade através do passo a passo sendo muito bem cumprido, né? O foco, né? É. Você precisa ter foco, precisa ter disciplina, precisa ter meta, né? Então, precisa ter planejamento e estratégias, né? Então, assim, as pessoas vão ver o hospital lindo, maravilhoso, né? Às vezes eu tenho a sensação que a pessoa fala assim, né? Porque grandes empresários falam, não, você devia fazer assim, devia fazer assado, daqui para frente, né? Esse hospital é lindo, mas, né? Aí eu falo assim, parece que o hospital veio com um OVNI, o OVNI veio e, puf, construiu. Quer dizer, houve toda uma estratégia, houveram muitos problemas, muitas dificuldades, e ainda existem, né? Então, com foco, com disciplina, com resiliência, porque vai ser difícil. Você espera que as coisas aconteçam de um jeito, elas acontecem de outro. Então, você precisa ter resiliência, precisa resistir, precisa persistir. Não abandonar num primeiro momento, na primeira dificuldade, né? Continuar acreditando e flexibilidade. Não deu certo por aqui, não significa que se fecharam as portas. Outras portas se abrem, né? Então, ter clareza que é possível, você não tem um caminho só, você tem muitos caminhos a tomar. E eu tenho certeza que essa batalha de combate ao câncer que você viveu durante muito tempo, sem ter câncer, você se ofereceu a sua saúde física e emocional para lidar com essas pessoas. Tenho certeza que você entrou em contato com muitas emoções. Sim. E uma delas certamente foi a resiliência. A questão é o que você aprendeu com os pais das crianças que passaram pelo GAC? Olha, todo dia, eu aprendo isso todos os dias, o que é resiliência, né? Então, eles me ensinam que, apesar de tudo, um sorriso muda o seu dia. Eles são capazes de estar com o seu filho na UTI e de transformar aquele momento de dor em esperança e virar para você e falar bom dia e abrir um sorriso. Isso é de uma força extraordinária que vem de dentro para fora e que passa para todo mundo, passa para outras mães, passa para outros pais, passa para quem está batalhando, né, para a criança, para o jovem que está lutando. Então é muito importante e eu aprendo todos os dias, né? Fora pessoas que realmente conseguem, eu digo que
você tem muitas maneiras de cura. A cura que a gente está acostumado é a cura física, emocional, sem sequelas. Mas você tem uma cura na morte. Aquela criança e aquele jovem que não está mais aqui, ele deixou de sofrer. E eu creio que ele está do lado de Deus. Cada um tem a sua crença. Né? Mas eu realmente creio que ele está melhor. E vem a cura daquela família que com resiliência, com amor, né, com trabalho, ela consegue se curar desta ferida que é imensa. E ela consegue transformar essa perda em amor por aqueles que ficaram, trabalhando em outras causas, se dedicando, se doando, trazendo a memória daquele ente querido de uma maneira sempre presente e amorosa. Gente, essa cura, para mim, é a cura mais excepcional que existe. Você, como gestora pública, que você vem realizando isso há muitos anos, eu tenho certeza que quando você é chamada para fazer palestras por aí, dentro dessa outra linguagem que este programa aqui, por exemplo, quis mostrar, Rosemary Santos tem outros perfis. Né? Eu imagino a quantidade de perguntas que devem ser feitas para você dentro do contexto da hospitalar. Mas a minha pergunta não diz respeito apenas a essas perguntas que te são feitas, mas sobretudo ao teu sentimento, com a carga de vivências que você teve, que faz com que você construa a sua resposta a essas perguntas. Como se a pessoa quisesse dizer, olha, eu quero chegar, quero avançar. Mas você tem uma carga de vivência. Gente, eu passei por isso, por causa disso, disso, disso. Como é que é isso para você? Eu acho que nesse momento, você está sendo até o primeiro, né, Abranches? Abordando tão diretamente esse outro lado, né, que veio dessa necessidade justamente de eu instrumentalizar toda essa experiência. Sim, claro. Né? Essa experiência de pessoas que me ensinaram o que é resiliência, como que você pode transformar dor em amor, como você pode ter foco mesmo num momento muito difícil, como você vai superar as suas dificuldades e como vai chegar. Não é qualquer um que está falando isso, é a Rosemary Santos que passou por inúmeras experiências dentro dessa vivência. Exatamente. Então, todo esse mosaico, né, que a gente vai sendo construído através de cada pai, de cada mãe, de cada voluntário que faz parte da equipe, de cada colaborador, essa experiência é que eu estou, então, transformando nessa mentoria para poder passar para essas pessoas que querem realmente fazer algo diferente e grande na sua vida, né? O que é importante antes de acabar, que eu queria deixar o recadinho, né? Se você quer fazer algo grande, lembre-se que você nunca vai fazer isso sozinho. Algo grande você vai fazer junto com muita gente. Se você está fazendo algo sozinho, ele não é tão grande quanto poderia ser. Ou seja, como a gente falou logo na passagem do bloco anterior para esse, trabalhar em equipe. Né? Isso. O GAC chegou onde chegou por causa de muita gente. Muita gente. Eu represento um pedacinho dessas pessoas. E agora, com essa mentoria, eu quero realmente compartilhar com outras pessoas que não convivem nesse círculo, tudo isso, né, do qual eu fui formada, esse mosaico de pessoas. Por isso que eu trouxe você aqui, Rosemary, e você tão gentilmente aceitou esse convite para a gente mostrar não apenas a Rosemary, presidente do GAC, mas a Rosemary, mentora de desenvolvimento humano, como é que é o nome que você está dando para esse momento novo? Na verdade, é uma mentoria do governe-se. Você precisa se governar antes de governar os outros. Se você tem a governança corporativa, é muito boa, mas antes da governança corporativa, você precisa se governar. Pronto, tá vendo? É isso aí, é só procurar a Rosemary Santos nas redes sociais que ela tem muito mais a dizer a respeito disso. A gente se encontra no próximo Agora com Abranches.